Sensorial e abstrato. Este é o terceiro tópico da estrutura de pensamento. A divisão do tópico sensorial e abstrato segue a orientação platônica e que até os dias atuais é vivida, onde nós temos a ideia em que corpo e mente são opostos ou, na verdade, são duas coisas distintas. Posteriormente a Platão, que fez essa divisão em corpo e mente, criando aí o sensorial e o abstrato, o seu aluno Aristóteles junta e diz, não, tudo é uma coisa só. No entanto, como até os dias atuais, esta parte da filosofia que foi para a medicina e outras áreas mantém a divisão, seguimos então também em filosofia clínica esta orientação. O que vem a ser então o sensorial e o abstrato em filosofia clínica? Na definição. Neste tópico localizamos as sensações e abstrações. Notem que assim como a definição, também a localização de sensorial e abstrato ao longo da história de vida da pessoa são bastante simples. Vejam só o exemplo aqui. Enquanto comia aquela doce maçã e sentia seu suco escorrendo entre os lábios, sensorial, senti a mão de Deus que toca meu ombro e imagino o caminho do céu. Como identificar qualquer conceito que se refira a sensações e conceitos ligados às abstrações? Muito simples, assim como nos outros tópicos, a recomendação é exatamente a mesma. Você vai à história de vida da pessoa e onde tiver uma frase, citação ou enfim, qualquer contexto onde a pessoa esteja falando de sensorial, ou seja, falando de qualquer experiência ligada aos 5 sentidos, nós temos então aí um trecho que será recortado e colado dentro da caixinha que diz respeito ao sensorial. E em outro pedaço, trecho, enfim, onde ela cita elementos ligados às abstrações, nós então faremos o mesmo movimento. A gente recorta literalmente o que a pessoa disse em relação às abstrações e cola ali no tópico, para depois a gente então ir organizando todas essas citações e tendo essa apreensão e o entendimento do que é o sensorial para a pessoa, também o abstrato para a pessoa, e como é que o sensorial conversa com o abstrato e esse tópico, como um todo, conversa com o restante da estrutura de pensamento. Esse conteúdo, assim como os outros anteriores, também foram trabalhados por filósofos ao longo da história. Vamos ver como é que foi. Olha só, para a filosofia a gente trouxe aqui a citação de John Locke. Primeiro, nossos sentidos, familiarizados com os objetos sensíveis e particulares, levam para a mente várias e distintas percepções das coisas, segundo os vários meios pelos quais aqueles objetos os impressionam. Recebemos, assim, as ideias de amarelo, branco, quente, frio, mole, duro, amargo, doce e todas as ideias que denominamos qualidades sensíveis. Ou seja, para John Locke, nossas ideias provêm dos sentidos, ou seja, nós temos um primeiro contato com as coisas, visual, auditivo, olfativo, gustativo e o toque em si, e depois estes elementos que entram pelos sentidos se tornam então as nossas ideias a respeito disso que foi um primeiro contato. E de Kant nós temos aqui a citação, então, de alguém que trabalha com a abstração na filosofia. Vejam, na verdade a experiência nos ensina que algo é constituído deste ou daquele modo, mas não que possa ser diferente. Em primeiro lugar, portanto, se encontra uma proposição pensada ao mesmo tempo com sua necessidade, então ela é um juízo a priori. Se além disso não é derivada senão de uma válida, por sua vez, uma proposição necessária, então ela é absolutamente a priori. Kant tem como característica no trabalho de sua obra trabalhar justamente a questão de que é possível sim que ideias não tenham origem qualquer nas sensações. Ou seja, não existe dentro do trabalho de Kant a possibilidade de que uma ideia seja exclusivamente abstrata,
que ela não tenha nenhum vínculo, ou seja, não seja um desenvolvimento gradativo de uma sensação primária e que vá aos poucos derivando até chegar a uma abstração tão distante do sensorial que nada tenha ou pouco se pareça com o primeiro contato com as coisas em si. Aqui, ao longo da filosofia, nós encontramos das mais diversas possibilidades, ok? Tanto pessoas que dizem da sensação bruta, primária, e que as ideias são essa derivação, quanto pessoas ou autores, né, como Kant, que dizem que não, que nós temos a possibilidade de ideias sem qualquer vínculo direto ou indireto com as sensações. E em filosofia clínica, além daquela primeira definição, quais são as outras que nós temos? Olha só, nós temos a definição de Ayub, né, para o sensorial. Sensorial refere-se às sensações, a tudo aquilo que está diretamente ligado aos sentidos, órgãos receptores das sensações, que nos possibilitam o primeiro contato com os objetos do nosso conhecimento. Muito bem. E já em Carvalho, né, José Maurício de Carvalho, um dos nossos professores de filosofia clínica, uma pessoa com o aspecto sensorial desenvolvido está atenta ao contato dos objetos com a sua pele, admira as cores, sente os odores e aromas, percebe bem o que se passa no interior de seu corpo. Vejam, por mais que tenha alguma diferenciação entre uma definição e outra, ambas dizem da mesma coisa, que é o que? Sensorial é toda a experiência do sujeito a partir dos 5 sentidos. Então, ao longo da história de vida da pessoa, todas as vezes que aparecer na narrativa elementos que denunciem experiências dos 5 sentidos, estamos falando então de conteúdos que devem ser recortados e colados dentro deste tópico, sensorial e abstrato. Já a definição de abstrato, também em Ayub, o processo pelo qual os materiais do nosso conhecimento são agrupados, repetidos, comparados, reunidos, dando origem a ideias complexas, é denominado de abstração. Carvalho também segue com sua definição. Há outras pessoas para as quais a relação com o mundo é intermediada pelos sentidos, mas incorporam de modo marcante a reflexão. Também existem aquelas que usam os sentidos e as reflexões de modo complementar. José Maurício de Carvalho, nesse sentido, ele avança um pouquinho, já denunciando a possibilidade daquilo que na sequência a gente vai comentar um pouco, que não é nem do abstrato e nem do sensorial, mas é de uma integração entre ambos, de pessoas que não se podem dizer sensoriais ou abstratas, mas é sensorial e abstrata. No entanto, aqui, no que tange a definição, a ideia também segue uma mesma linha, que é o que? Todas as vezes em que a pessoa, ao longo da sua história, fizer narrativas de elementos que provêm ou que denunciam ideias complexas ou abstrações propriamente ditas, nós vamos lá, recortamos ipsiliteris, né, e colamos ali dentro do tópico sensorial e abstrato. Olha só, como anunciado anteriormente, Platão e Aristóteles, aqui nós temos dois versos, os dois lados de uma mesma moeda. Platão, que definia o sensorial como distinto do abstrato, inclusive dando a primazia às abstrações sobre as sensações, sendo que foi ele que fez essa divisão, e posteriormente aqui temos Aristóteles, ainda que aluno de Platão, tinha um entendimento diverso. Para ele, sensação e abstração eram uma única e mesma coisa, eram integrados, não havia um corpo e uma mente. É corpo e mente de maneira integrada. Sensação e abstração participam de uma mesma realidade para Aristóteles. Aqui nós vamos ver um pequeno documentário que mostra um pouco a respeito do sensorial. Literalmente aqui uma maneira de a gente entender um pouco melhor como é que funciona essa questão das sensações. E, tanto quanto as definições, aqui também o exemplo, direcionando a sensação para o corpo, para a experiência física propriamente dita. Essa máquina complexa é fruto de milhões de anos de evolução. Tão intrincada que ainda nos assombramos com a quantidade de coisas que acontecem dentro de nós.
É um mundo oculto, mas que hoje podemos explorar em 3 dimensões como nunca antes. As sensações nos mantêm vivos e nos permitem ver, ouvir e tocar nosso mundo. Elas começam sob a nossa pele. Mais de 1 milhão de minúsculos sensores nos alimentam com dados originais. E através de 72 quilômetros de fibras nervosas, respondemos a uma velocidade extraordinária. Nossas sensações nos avisam do perigo. Quando somos atacados, elas são nossa primeira linha de defesa. E elas nos permitem realizar feitos extraordinários. Sensações podem salvar a nossa vida quando somos testados nos nossos limites. O corpo humano, testando os limites. Sensação. Devagar, vento de 30 nós. Nas garras de uma tempestade, um piloto comanda uma máquina de 7 toneladas com precisão impecável. Para que isso seja possível, o sistema sensorial do corpo trabalha no limite. Uma câmera da Guarda Costeira Americana filmou 2 rapazes enfrentando a morte. No litoral do Oregon, eles ficam isolados por causa das correntes violentas e a maré está subindo. A gente estava a uns 400 metros da praia e nadamos 1 hora para chegar até uma pedra. Estava ficando exausto. Pensei que eu fosse morrer, fosse me afogar. Eu não acreditei. Sua única esperança é um helicóptero. Pode subir. 9 milhões de dólares de pura tecnologia. Estou tentando contato visual. Mas com ventos açoitando o helicóptero, para os rapazes o que importa é um mecanismo muito mais complexo do que qualquer aeronave. 500 mil de microsensores ligados a um dos sistemas de comunicação mais sofisticados do planeta. Você vai encontrá-los sob a sua pele. Somos equipados com uma floresta de dispositivos fantásticos, inclusive receptores do tato sensíveis o bastante para sentir a batida da asa de uma mosca. Para salvar os meninos, o piloto Matt Gringert precisa que todos os seus sensores estejam em alerta total. Soprava um vento de 30 nós e era um lugar cheio de pedras. Era uma situação difícil. Muito estressante. São 2 rapazes, parece que um está inconsciente. Cada centímetro quadrado das mãos de Matt contém cerca de 90 sensores do tato. Alguns próximos da superfície registram o menos contato. Outros são mais profundos e medem a pressão mais forte e contínua. Através de uma rede neural, eles enviam sinais ao cérebro de Matt. Numa fração de segundo, o cérebro sinaliza os nervos motores, desencadeando o movimento preciso das mãos nos controles. 4.000 nervos comandam cada uma das mãos enquanto o piloto mantém o helicóptero firme acima das pedras. Ao mesmo tempo, os outros sensores estão bombardeando Matt com informações. Vamos descer, mantenha a posição. Ele tem de ler os dados de uma dezena de instrumentos e prestar atenção no horizonte. Mantenha. Ele tem de ouvir o tripulante que está vendo o que acontece lá embaixo. Vamos descer. Força total. Em meio a tudo isso, o sistema sensorial de Matt tem de calcular e equilibrar altitude, velocidade e posição. Firme. Isso significa uma performance melhor que a de qualquer computador do Para planeta. trás, devagar. Pronto, estamos sob mão. Nós ainda não temos uma máquina que consiga fazer todas essas coisas ao mesmo tempo e ainda avaliando o resultado de cada uma delas. À direita, 30, 4, 15. Para trás devagar, isso mesmo. A velocidade dos sinais nos nervos de Matt é crucial para suas ações. Aí mesmo, perfeito. Ela não deixa que o socorrista bata contra as pedras. Isso mesmo, mantenha a posição, mantenha a posição. Mantenha. O mais surpreendente é a estrutura nervosa que torna essa velocidade possível. Nossos nervos são feixes de células finas, algumas com mais de 80 centímetros de comprimento, e que transportam sinais do e para o cérebro. Da mesma forma que o isolante protege uma fiação elétrica, uma capa de gordura envolve os principais nervos.
Essa camada de gordura impede que os sinais interfiram um no outro e permite que eles disparem pelo sistema nervoso de Matt a mais de 400 km por hora. Devagar, recue. Atrás, devagar. Cuidado para não balançar. À esquerda. Esta é a parte mais complicada da operação, quando o socorrista fica pendurado próximo das pedras. Os nervos de Matt funcionam com tamanha rapidez e seu toque é tão preciso que ele pode fazer ajustes minúsculos sem pensar. Ele está agindo por instinto e através de sensações que são mais rápidas que nosso pensamento. É algo que todos nós fazemos, todos os dias, e que nos permite criar música, arte e salvar vidas. Socorristas e sobreviventes estão embaixo do helicóptero. Firme. Muito bem, Quigley. Muito bom. Eles arriscaram a própria vida para me salvar e saímos de lá todos sãos e salvos. Se não fosse por eles, provavelmente não estaria vivo. A floresta de sensores do tato nos permite responder instantaneamente ao que está acontecendo à nossa volta. Mas eles não têm uma distribuição uniforme sob a pele. As mãos têm 100 vezes mais sensores por centímetro quadrado do que a parte posterior das pernas. Eles estão onde mais precisamos deles. Se o tamanho dependesse da sensitividade ao toque, nosso corpo seria algo assim. A língua e os lábios teriam o dobro do tamanho. As mãos, os dedos e os pés também. Como foi possível perceber, ao longo de todo o vídeo, ele ilustra de maneira muito clara, mostrando questões realmente fisiológicas, a partir dos quais o corpo tem a possibilidade de entrar em contato com o ambiente externo. Aqui, em filosofia clínica, enquanto nós agrupamos essas experiências sensoriais que foram relatadas ao longo da historicidade, nós vamos também perceber com quais sensações o partilhante tem melhor convívio, com quais sensações ele tem pior convívio, inclusive porque mais tarde, no trabalho com o próprio partilhante, ao trabalhar questões sensoriais, eu preciso destes conteúdos para entender, por exemplo, se para ele a sensação de calor é mais agradável do que a sensação de frio, ou o contrário. Inclusive, por exemplo, quando eu vou preparar o consultório para receber um partilhante. Se eu sei que esse partilhante, como diz no popular, é encalorado, é importante que eu já prepare o consultório, ligue o ar-condicionado, deixe o ambiente já um pouco mais fresco, devido à necessidade sensorial desse partilhante. Também, ao trabalhar com ele o sensorial, eu verei, como já dito, quais são as sensações com as quais ele se dá melhor. Eu não posso recomendar a um partilhante, sensorialmente, que ele vá à praia, se para ele, sensorialmente, a praia é agressiva. Eu posso recomendá-lo ir à serra. Eu não posso recomendar a um partilhante experiências em dias claros, em dias muito ensolarados e quentes, se ele prefere dias um pouquinho nublados, se ele prefere dias mais amenos. Esses são cuidados que nós vamos perceber que são necessários ao longo da história de vida da pessoa, ok? Seguindo aqui, nós temos também o encarte do filme O Extremo Sul, aqui mostrando algo muito legal. O momento, por exemplo, em que alguém, ao viver dificuldades, sai das sensações, mesmo vivendo experiências razoavelmente duras no sentido físico, mas que em momentos difíceis vai para as ideias. E lá nas ideias, então, a pessoa elabora as suas questões e trabalha aquilo que surge como demanda do momento que vive. A cada caminhada para o acampamento 1 dessa montanha é um cansaço, é um desconforto físico grande. E a mente fica recorrendo à sua história e à sua vida em busca de fatos que justifiquem você estar naquele lugar mais uma vez. Enquanto você está caminhando, a mente recorre e ela encontra fragmentos. Ela busca flashes de dias passados, meses, anos, até coisas da sua infância. Nada justifica.
Muito bem, vejam como é interessante. Mesmo um sujeito estando isolado no extremo sul do globo, subindo montanhas com com cargas pesadas às costas, ele ainda assim sai dali, sensorialmente falando, vai em direção às ideias complexas e lá então ele trabalha e elabora as questões. Para muitas pessoas é assim. Em momentos difíceis, em momentos mais duros ao longo da vida, ela vai para as ideias. Tanto o primeiro quanto o segundo filme indicam de maneira bastante prática como é que a gente vai perceber tanto as sensações quanto as abstrações ao longo da história de vida da pessoa. Olha só, aqui é interessante perceber também isso ao longo do encaminhamento da historicidade. Algumas pessoas priorizam o sensorial. Pessoas que têm como prioridade coisas ligadas ao corpo, sentidos, gostos, cheiros, toques, sons, enfim, dados provenientes dos sentidos. Isso é bastante simples de perceber. Ao longo da historicidade, se está muito a pessoa contando a sua história, diz, um lugar está muito quente, eu não consigo ficar. Se está muito frio, eu não consigo ficar. Se o gosto é muito ruim, eu não como mais. Ou só como coisa que eu gosto e tal, que o meu paladar aceita bem. A pessoa denuncia de maneira bastante prática o elemento sensorial como determinante para a continuidade ou para o término daquelas experiências. Nestes casos eu sei, então, que eu estou diante de uma pessoa que tem prioridade ou primazia do sensorial sobre as abstrações. Em outros casos, nós temos pessoas que priorizam o abstrato, pessoas que têm como prioridade as ideias, o pensamento, devaneios, sonhos, ou seja, dados reflexivos. Nestes casos, eu tenho então pessoas que, independente do ambiente, independente do que o corpo esteja anunciando, elas permanecem atentas ou dentro de algumas atividades por aquilo que as ideias estão vivenciando, para dar primazia de fato ao aspecto do pensamento, né? Enquanto aqui falando abstração. Tem um filme que eu posso citar e que inclusive é um filme muito interessante de se assistir, é O Pequeno Buda, de pessoas que estavam tentando justamente a partir da primazia das abstrações sobre o corpo, tentando a elevação espiritual. Aqui não vem o caso a explicação toda do budismo em si, mas muito mais a ideia de que o corpo deve ser minorado em prol das abstrações para que a pessoa consiga superar a corporeidade e então avançar o seu desenvolvimento subjetivo. E existem ainda uma outra situação, pessoas que equilibram sensações e abstrações, pessoas que sentem o vento, gosto, cheiro, ao passo que pensam no futuro, sonham com novas perspectivas. Essa possibilidade de pessoas que conseguem equilibrar sensações e abstrações também é bem visível ao longo da historicidade. São pessoas que, por exemplo, demonstram ao longo da história que determinados cheiros levam elas para determinadas ideias. Determinados gostos retomam determinadas memórias. Enfim, pessoas que somente num ambiente fresquinho, agradável e tranquilo conseguem pensar com clareza. Ok? Aqui nestes casos, então, estamos falando de pessoas que tanto mente quanto corpo podem ter interferência e tanto um quanto o outro modificam-se a partir daquilo que acontece. Não somos sensoriais ou abstratos, em maior proporção um ou outro. Aqui é uma questão interessante a se trabalhar, porque da divisão feita por Platão entendemos que corpo é uma coisa e mente é outra. No entanto, ao investigarmos com clareza e profundidade, perceberemos que não existe um sensorial puro ou um abstrato puro. Em maior ou menor grau nós somos mais sensoriais, em maior ou menor grau nós somos mais abstratos, uma vez que todo conhecimento, de certa forma, provém das sensações como a sua fonte originária primeira, e todas as ideias se derivam dessas sensações, em maior ou menor grau. Então nós temos aqui gradativamente a possibilidade de ser mais sensoriais ou mais abstratos. Inclusive, lembrando aqui, as ideias podem ser tão materiais ou até mesmo mais
do que as próprias sensações em si. Como saber quando há uma quebra entre sensações e abstrações? É possível você verificar na história de vida da pessoa pessoas que façam relatos sensoriais e que essas sensações tenham pouca, ou em alguns casos, inclusive, nenhum efeito nas abstrações. Ou seja, pessoas que estão doentes, que estão gripadas ou que estão com limitações físicas bastante severas por conta de outras questões, mas que o funcionamento das suas ideias permanece a pleno vapor e plenamente bem. Ou seja, a concentração é boa, a produtividade das ideias é boa e o corpo bastante prejudicado por conta da experiência ou de uma doença ou, enfim, de uma limitação física qualquer. Outras pessoas é justamente o contrário, elas estão com problemas nas ideias, estão com a cabeça bagunçada, cheias de dúvidas, com medos bastante grandes, e o corpo permanece muito bem. Sensorialmente, fisicamente, as coisas estão equilibradas, funcionam muito bem. Estes são os casos de pessoas que conseguem vivenciar tanto as ideias quanto as abstrações de formas distintas. Esta quebra não significa que a pessoa tenha, então, sensações e um desvínculo nas abstrações. Não. Isso significa que vivências abstratas não interferem nas sensações e vivências sensoriais não interfiram nas abstrações. Isso é possível de perceber via historicidade? Sim. Algumas pessoas, inclusive, aproveitam muito bem disso para o trabalho. São pessoas, por exemplo, que permanecem horas e horas nas abstrações, conduzindo suas atividades e tocando seu trabalho, e quando param de exercer essa atividade laboral, elas então dedicam tempo ao corpo, exercício físico, alimentação e outras coisas todas. Existem outras pessoas que já é pouco possível fazer isso. São pessoas que se sentam diante de um computador ou começam a desenvolver uma atividade e logo precisam parar porque o corpo anuncia vontade de ir ao banheiro, dali a pouco o corpo anuncia necessidade de tomar uma água, de tomar um café, de se alimentar. E são pessoas que precisam equilibrar as duas coisas bem. Caso contrário, não conseguirão se concentrar e desenvolver boa atividade, e o corpo também não conseguirá ficar confortável por muito tempo. Algumas pessoas têm a vida sensorial muito pobre, mas uma vida abstrata muito agitada. Fato. Basta perceber a história de vida de pessoas que pouco falam, pouco manifestam das sensações, mas falam muito das ideias, daquilo que pensam, das suas viagens de maionese, das suas elucubrações, enfim. São pessoas que têm um corpo com a vida praticamente no piloto automático, que comem, bebem, dormem, tomam banho e fazem tudo o que precisa ser feito, mas de fato não estão presentes fisicamente naquilo que fazem e dão uma atenção e uma presença muito maior para as suas ideias. Em alguns casos, o corpo faz um grande esforço para acompanhar as ideias. Fato. Para algumas pessoas, você vai perceber claramente ao longo da história de vida que o corpo precisa correr muito para acompanhar as ideias da pessoa. Imagina uma pessoa que toca vários setores ao mesmo tempo numa empresa, que tem casa, que tem família, gato, cachorro, galinha, papagaio e mais um monte de coisas para fazer. A velocidade nas abstrações é altíssima e o corpo, que vai a reboque, precisa correr muito para poder acompanhar. Em alguns casos, a depender do preparo da pessoa, o corpo chega a envelhecer muito mais rápido, como um indicativo somático de que a pessoa está acelerada em demasia. Então, a abstração, a pessoa pode ligar, a pessoa pode ir e voltar, a pessoa pode fazer diversas coisas sem sair do lugar. No entanto, o seu corpo precisa movimentar-se, precisa sair, precisa correr, precisa pegar trânsito, precisa se alimentar, ir ao banheiro, tomar um banho, descansar, enfim, este corpo, ele tenta, em alguns casos, assumir a velocidade que só é possível nas abstrações. E em alguns, para não dizer em todos, mas é muito comum ao filósofo clínico ver, no desenrolar da historicidade, o corpo pagando a conta desses excessos de velocidade. O nosso pensamento tem limites, assim como o nosso corpo.
Quando eu falo em velocidade e a velocidade absurda que muitas vezes algumas pessoas assumem nas abstrações, alguns alunos dizem, professor, mas é porque o nosso corpo tem limites. Nas abstrações, não. Né? O nosso pensamento é ilimitado. Lamento, nosso pensamento tem limites lógicos, tem limites epistemológicos, tem sim limites de velocidade, tem limites de diversas ordens, e aqui para cada um é diferente. A ideia de que no pensamento nós não temos limites é justamente comparado com o corpo, que tem limites óbvios, né, de possibilidades como tamanho, como dimensões, velocidade, enfim, inclusive ocupar um lugar no espaço, ok? Uma das brincadeiras que eu normalmente faço quando alguém diz que o pensamento não tem limites, eu peço a ele que faça o seguinte exercício. Imagine uma sala clara e escura ao mesmo tempo. Aqui eu não estou sugerindo dividir a sala em claro e escuro. Eu digo, imagine a sala clara e escura a um só tempo. Muitas pessoas se debatem e aqui nós já temos um pequeno dilema e isso já dificulta um pouco dizer que o pensamento não tem limites. A gente sabe que o pensamento tem. Para localizar o pensamento de uma pessoa, é necessário prestar atenção ao que ela dedica sua atenção. Quando nós identificamos experiências sensoriais ao longo da historicidade, é razoavelmente simples. Ou a pessoa tem uma experiência olfativa, gustativa, ou ela tem uma experiência auditiva, ou visual, enfim, ou tato, né? Ou sensorial mesmo, que é do toque. Mas e nas ideias? A pessoa está vivendo uma experiência nas abstrações vinculada ao quê? Que tipo de pensamento ela tem? Ao que ela está dedicando, então, os seus pensamentos? Nestes casos, ao longo da história, é bastante simples. Basta prestar atenção, então, a que tópico está ligado à abstração. Imagina, por exemplo, que a pessoa está pensando a respeito do mundo que ela vive, né? Até para a gente falar de conteúdos que já foram vistos. Pronto, então ela está pensando, ou seja, dedicando a sua atenção a como o mundo parece. Imagina que a pessoa está prestando atenção, ou está pensando um pouco, sobre o comportamento dela na empresa ontem. Pronto, então eu tenho aqui uma pessoa que está dedicando seu pensamento ao que acha de si mesma. E por aí vai. O seu pensamento pode estar dedicado às suas buscas, como no caso do Homer, o seu pensamento pode estar dedicado a uma sensação a qual ele gosta muito, que é tomar uma boa cerveja. O seu pensamento pode estar dedicado ao seu trabalho, pode estar dedicado a pessoas com quem você gosta ou tem bom relacionamento. Então aqui a ideia é identificar, porque também quando dá necessidade de um trabalho com as abstrações, eu preciso saber ao que o partilhante dedica, então, os seus pensamentos e qual a qualidade disso. Nos momentos difíceis da vida, provavelmente estavam vivendo nas ideias. Fato, para boa parte das pessoas, a maior parte das dificuldades se encontra nas abstrações. Ou seja, é bem provável que você, diante de um momento difícil, você não esteja vivendo o gosto, o cheiro, o sentido da visão ou da sua audição, nem, inclusive, o toque. Provavelmente você foi para as ideias. E é lá onde você vive boa parte dessa problemática. Então, uma das maneiras de trabalhar, inclusive, essas questões é trazer elas para os sentidos, ou seja, traz essas problemáticas, traz essas questões para o mundo prático, material, sensorial. Uma vez que é a partir das sensações que você provavelmente poderá, então, dar uma acalmada nas ideias e talvez até trabalhar essas questões com um pouco mais de tranquilidade e conduzir a vida de maneira mais simples. Claro, aqui é só uma das possibilidades para muitas pessoas trazer a problemática para o mundo mais material e sensorial, não faz nenhum sentido e existem diversas outras possibilidades de trabalhar. Aqui é apenas uma maneira de observar que boa parte das pessoas, quando vive situações problema, quando vive situações mais difíceis, ela está vivendo nas abstrações. Quando a pessoa está vivendo muito nas ideias e precisa voltar, é necessário pesquisar na história dela
Qual a melhor maneira? Perfeito. Isso aqui é algo que eu comentava quando falei lá das sensações. Quando eu sugeria que nós precisamos, ao longo da historicidade, prestar atenção qual dos sentidos a pessoa tem melhor propriedade e com quais elementos ela entra em contato que tem efeito positivo ou negativo. Imagine então que uma pessoa vive nas ideias, está muito acelerada, muito trabalho, chega numa sexta-feira em casa, depois de uma semana de trabalho, está com a mente muito acelerada. Eu posso sugerir a ela que tome um bom vinho. Pronto, eu estou sugerindo em direção às sensações. Mas pode ser que a ela seja uma boa cerveja, ou um suco, talvez uma caminhada, talvez inclusive simplesmente se deitar no sofá e ficar alguns momentos ali sentindo um pouco, tirar os sapatos, tirar a roupa, colocar uma roupa de ficar em casa e dar uma boa caminhada. Enfim, eu preciso ter claro quais são os elementos sensoriais que fazem bem à pessoa. Não existem aqui, em filosofia clínica, indicações universalmente válidas. É a partir da história de vida que eu vou entender quais são os melhores elementos das sensações para aquela pessoa e também quais são os melhores elementos das abstrações, porque em outros momentos pode ser que seja necessário tirar a pessoa das sensações. Podem haver momentos muito duros, doenças graves, a pessoa pode ter se machucado seriamente o corpo, e eu preciso tirar ela da corporeidade e levar ela para as abstrações. Aqui a recomendação é a mesma. Eu preciso, via historicidade, entender quais são as ideias que de fato faz sentido à pessoa ela ter contato, que lhe são boas, positivas e producentes em momentos de dor. Algumas doenças se dão pela descarga das ideias nas sensações. Somatizar é a capacidade de transformar pensamento em sensação. Sim, lembro algumas terapias e lembro algumas filosofias de vida que dizem: se você pensar, vai acontecer. E outras pessoas dizem: cuidado, que aquilo que você pensa, o seu corpo sente, e por aí vai. A ideia aqui é, para algumas pessoas isso é verdade. Algumas pessoas, se tiverem com as ideias bagunçadas, se tiverem abstratamente mal, se elas realmente estiverem doentes no pensamento, o corpo também ficará doente. São pessoas que talvez em curto e médio prazo não demonstrem, mas algumas delas no longo prazo o corpo pagará a conta de uma qualidade ruim no pensamento. Essa capacidade somática é para todos? Não, não é para todos. Algumas pessoas têm uma vida muito ruim nas abstrações, têm uma qualidade de pensamento muito ruim e um corpo bastante saudável e bem cuidado. Aqui é apenas a gente prestar atenção se na história de vida, nos momentos em que ela tem uma qualidade de pensamento ruim, o corpo acaba sofrendo com isso. Como pessoas, por exemplo, que passam por períodos muito duros na família, talvez término de relacionamento, falecimento de algum filho, e pouco depois disso o corpo sofre aí de uma gripe bastante violenta, ou sofre bastante com o estômago, ou doenças de pele, e por aí vai. Algumas inclusive com doenças muito mais sérias. Prestar atenção a isso é inclusive um dado importante ao filósofo clínico, porque ele sabe, por exemplo, se a pessoa estiver vivendo um momento nas ideias muito ruim, que na sequência virá um momento fisicamente também bastante ruim. E se ele sabe disso, pode trabalhar inclusive com a pessoa para se adiantar e começar a melhorar a qualidade da vivência dos pensamentos e talvez, quem sabe, inclusive, um cuidado maior com a própria saúde. O mesmo pode acontecer com as ideias. Estas podem ser afetadas por estados físicos. Sim, existem pessoas que, quando estão doentes ou sofrendo qualquer mal físico, não têm qualquer condição de produzir. As suas abstrações não conseguem ter qualidade. As ideias ficam ruins e, em alguns casos, inclusive, ajudam a prejudicar o estado já delicado do corpo. O ideal, claro, aqui falando em ideal, seria que tanto a mente quanto o corpo fossem bem cuidados. Mas aqui isso é obviamente diferente para cada um. Algumas pessoas cuidam muito bem do corpo e as abstrações são bastante ruins, são uma bela porcaria.
E outras pessoas fazem justamente o contrário, têm um cuidado enorme com as suas ideias, têm um pensamento muito bem estruturado, abstrações muito, muito legais, e o corpo, mal e porcamente, são encaminhados no seu dia a dia. Aqui eu estou apenas aventando possibilidades das quais serão percebidas ao longo da história de vida da pessoa. E aqui, como já dito anteriormente, nós vamos trabalhar com cada pessoa conforme a sua historicidade, conforme a sua estrutura de pensamento e, obviamente, os submodos que forem encontrados e possíveis de trabalhar. Então, aqui a ideia é que a gente entenda que existem muitas possibilidades e para cada um será diferente. Não tem um certo e não tem um errado, mas tem o jeito de cada um viver as suas sensações. Para ilustrar, por fim, tem aqui um trecho do filme Matrix, que é um filme de 1999, em que ele mostra a interdependência corpo e mente, e que inclusive as pesquisas mais modernas, aí se tem acesso, elas dizem da impossibilidade, pelo menos até o momento, de você separar o pensamento do corpo, né, que é a mente aí da parte neurocientífica. Vamos ver essa ilustração e ela segue aí já como final da nossa aula, ok? Obrigado pela presença de todos vocês e até mais.